tua chuva, Senhor. Tua chuva, a tua chuva, do Espírito Santo de Deus, vem fluir neste lugar, vem fluir neste lugar, com teu poder, com tua unção, com tua libertação, com a tua cura, com a tua justiça, com a tua alegria, Espírito Santo de Deus. Vem inundar nossos corações, vem inundar nossos corações, vem inundar nossos corações, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cânticos. Tudo que fazemos é pra te louvar, tudo que fazemos é pra te adorar, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há nada que eu queira mais, estar em tua presença. Não há nada que eu anseio mais, e ver a tua glória, ó Deus. Não há nada que eu queira mais, estar em tua presença, Espírito Santo. Não há nada que eu desejo mais. Que venha a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pois ouça e tome posse da palavra do Deus vivo. Ouça e tome posse nessa tarde. Ouça e tome posse da palavra do Deus vivo. Renove as suas forças. Ouça e tome posse da palavra do Deus vivo, que venha avivar a sua igreja. Ouça e tome posse da plenitude da sua palavra, Deus, que está no nosso meio. Recebe o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação.
recebo a cura, eu recebo a unção. O sangue de ousadia, o sangue de conquista, o sangue de multiplicação, o sangue de multiplicação, o sangue de multiplicação, os dons do Espírito Santo, o sangue de multiplicação, o sangue de multiplicação, o fruto do Espírito Santo, eu recebo a unção de multiplicação, unção de multiplicação do Espírito Santo de Deus. Não tem como não adorar esse Deus poderoso. Não tem como abrir os nossos atos e glorificar a Deus com cânticos espirituais. E você me pergunta o que é cânticos espirituais? É aquele que está dentro do seu coração, que você deseja ardentemente falar para o Senhor, com suas próprias palavras, com seu próprio entendimento, um culto racional, um culto onde expressa a beleza, a graça, a bondade do Senhor em sua vida. E esse culto, Senhor, surge dentro de ti. Esse culto brota dentro de ti. Palavras de vida, palavra de esperança, palavras de vida eterna, palavra que cura, que purifica, que santifica, porque somos os profetas do Senhor. Somos seus. E tudo aquilo que nós falarmos será feito pelo nome do Senhor Jesus. E eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre ti o avivamento do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre ti a cura do Senhor. Eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre ti o renovo do Espírito Santo. Eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre ti o entendimento e discernimento do Senhor. Eu profetizo sobre ti. Eu profetizo sobre ti o milagre de Deus sobre tua vida. Eu profetizo sobre ti o poder e a glória do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre nós. Eu profetizo sobre nós a glória do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh! Vem avivar nossos corações. Vem avivar nossos corações. Espírito Santo de Deus, batiza-nos, aviva-nos.
do Espírito sobre ti. O fogo do Espírito está queimando dentro de ti. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te avivar. Quebre tudo que há em ti e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Quebre o seu eu, quebre sua vontade, quebre o seu querer e deixa o Espírito Santo te usar. Te usar, ele está aqui no nosso meio. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, te abraçar, deixa ele te moldar. Nós queremos ser os teus vasos, transbordante da tua glória, Senhor Jeová. Pois eu quero ser, e nós queremos ser o vaso perfeito nas tuas mãos. Oh, Espírito Santo, faz como tu queres ser nesse lugar, Pai. A tua vontade, ó Pai, que prevalece, Deus, e não a vontade dos homens, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. Que permanecemos em espírito e em verdade, porque o Senhor Deus é Espírito. Muda nosso caráter, Deus. Muda nosso caráter, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós nos alegramos, Senhor, na tua presença. Porque o nosso coração está sendo preparado por ti, Deus. Está sendo moldado por ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor está dando um coração segundo o teu, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo um novo homem, uma nova mulher, Senhor. Por isso, ó Pai, teu povo se alegra na tua presença. Como diz a tua palavra, Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegra, Deus. Se alegra, ó Pai, com o povo que te adora em espírito e em verdade, Deus. Que dança e celebra na tua presença, na tua casa. Aleluia. Tu és santo e poderoso, justo e fiel, leão da tribo de Judá. Aleluia. Celebramos o teu nome, Pai. Celebramos o teu nome, Senhor. Por isso que preparado está o nosso coração para te adorar, Senhor. Aleluia, Deus. Nessa hora nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Preparado está o meu coração, cantarei e dançarei com toda a minha alma, pois o Senhor é bom e me salvou. Aplaudirei e exaltarei o seu nome.
Eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto preparado está o meu coração. Cantarei e dançarei de toda a minha alma, pois o Senhor é bom e me salvou. Aplaudirei e exaltarei o seu nome. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, aleluia. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto aleluia, aleluia. Introdução. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus sinais e maravilhas, Senhor, no nosso meio, Senhor. Pai, a tua igreja dizimou e ofertou na tua presença, Pai. Na tua casa com alegria, Senhor, celebrando o teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos deu o melhor, Senhor, a salvação. Cristo Jesus, o reino dos céus, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, os teus dizimistas, Senhor, os teus ofertantes, Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor. E tem entendimento, discernimento, Pai, de ofertar e dizimar na tua casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai. Pai, eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Portugal venha aumentar o seu ordenado, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende o devorador em nossas vidas, Senhor. Que possamos saber, ó Pai, administrar aquilo que é teu e aquilo que é nosso, Pai. Para a honra e a glória do teu nome, ó Pai. Que nunca venha faltar o pão de cada dia, Senhor, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio. Amém. E graças a Deus. Poder se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Diácono João Paulo. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus quer falar algo ao nosso coração mais uma vez e nós estamos aqui para ouvir. Amém? A palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor, Ele se apresenta para nós. Aquele que o busca de todo o coração, o achará e o encontrará. Amém? Se você veio hoje com vontade de ouvir Deus falar contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar contigo porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Senhor, a Tua igreja está reunida aqui, Deus, por um único propósito, ouvir a Tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu te peço, vem com o teu Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Deus, trabalhar na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa maneira de agir, de entender a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos mostra, Senhor, o caminho de pastos verdejantes e águas tranquilas, Senhor. Traz o refrigério, Deus, para a alma do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conduze-nos, Senhor, pela vereda da justiça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Vem com a tua voz, Senhor. A tua palavra diz que no mundo há muitas vozes. E diz que nenhuma delas é sem significado. Mas a tua palavra também diz que é a tua voz que as tuas ovelhas ouvem. E nós queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir a voz do mundo. Queremos ouvir a voz do teu Espírito, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nosso meio, Espírito Santo. O Espírito Santo se move em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz a obra em nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Consola o nosso coração, conforta o nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito por nós e por tudo que tu ainda vais fazer por cada um de nós. É que ele não carregou a bateria antes, que era para aparecer na câmera. Para o sogro dele ver. Oi? Foi Micael que apareceu na frente. Não sei. Enfim, deve ser alguma coisa aí na câmera. A palavra de Deus, eu quero que nós possamos ler no livro de João, o Evangelho de João. Tenta puxar o som, o zoom da câmera, Tiago, que eu acho que volta ao normal. João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16. Jesus Cristo diz assim aos seus discípulos: E eu, todos estão? Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai,
e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Se nós formos para o capítulo 16, pule aí uma folhinha, quer dizer, na minha Bíblia é uma folhinha. Tem João 16, a partir do versículo 7. João continuando falando para os seus discípulos, as últimas instruções que Jesus Cristo dá aos seus discípulos, ele diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vos-lo há de anunciar. Paramos por aqui. Nessas duas, eu estava andando, quer dizer, uma única instrução aí dividida em duas partes. Jesus Cristo faz a promessa da descida, da presença, da vinda do Espírito Santo. Mas nós sabemos e falamos e sai da nossa boca sempre que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mundo até entende isso. A maioria das pessoas até entende isso e até faz sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que de fato é o Espírito Santo? Como é que ele atua? Ou o que é que ele, como é que Deus habita em nós? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Alguns de vocês até sabem a resposta. Mas nós somos muitas vezes crentes com evangeliquez, né? Um dialeto nosso próprio que a gente não sabe nem o que significa, nem o que é, nem para que serve, mas simplesmente utilizamos porque todo mundo utiliza, é bonito e parece que saber essas palavras também é bonito. Por exemplo, o Espírito Santo habita em mim. Deus habita em mim. E como é que é? Como é que ele habita em você? Tem um buraco na sua barriga e ele mora lá, ele vem e possui seu corpo. Como é que é essa habitação? A maioria dos que falam essa palavra não sabe explicar essa habitação do Espírito Santo em nós. E segue a vida, nasce, cresce, morre e não sabe explicar isso, mas sempre diz que o Espírito Santo habita em nós, né? E, na verdade, hoje, a data de hoje comemora-se o dia de Pentecostes, não é? O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é o dia em que... Não. O dia de Pentecostes foi o dia em que Moisés desceu, 50 dias depois do Êxodo, Moisés desceu com as tábuas do mandamento. E então comemorava-se o Pentecostes. 50 dias depois da comemoração da Páscoa. Eles comemoraram a Páscoa no Egito. 50 dias depois, Deus estava dando as suas instruções no dia de Pentecostes. Mas só que Jesus Cristo, só que Deus, ele disse na palavra dele, que ele não daria mais, a sua lei não seria mais escrita em pedras, mas ele colocaria onde as leis? No nosso coração. E então agora, o dia de Pentecostes, como Laura respondeu, representa para nós o dia em que as leis do Senhor foram gravadas no nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos deu, a descida do Espírito Santo.
ou melhor, o recebimento da operação do Espírito Santo sobre nós, né? Porque se o Espírito Santo é Deus, e Ele é Deus, Ele tem os mesmos atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um lugar do mundo em que onde Deus não esteja. Do mesma sorte, o Espírito Santo, como é Deus, também é onipresente. Então, desceu de onde o Espírito Santo? Estava onde o Espírito Santo? Mas o que a Bíblia fala é de uma manifestação diferenciada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em todo lugar. O salmista diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Né? Se eu for para o alto da montanha, se eu for para o mais alto, para o mais fundo do abismo, o teu Espírito está lá. Ou seja, de onde nós fugiremos do Espírito Santo? Mas agora existe uma forma diferente do Espírito Santo agir sobre a terra. E essa forma que o Espírito Santo tem de agir sobre a terra é sobre a nossa vida. Ele trabalha na nossa vida, trabalha no nosso ser, trabalha na mudança da nossa mente, na renovação da nossa mente. Esse tipo de espírito que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Por que o mundo não pode receber? A palavra de Deus diz, e nós já conhecemos, pelo menos aqueles que leram o meu livro já viram até figurinhas desenhadas. Quando Deus nos criou, Ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Como diz lá, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vamos fazer o homem, façamos o homem. E quando Deus criou o homem do barro, todas as coisas que Deus criou, Deus disse, faça, e foi feito. Produza na terra seres viventes. Começaram a produzir, começaram a saltar seres de todo tipo de espécie na terra. Produza água, começou a nascer da água, sabe lá Deus como, só Deus sabe, melhor dizendo, e começou a sair da água todos os seres que lá estavam. E por aí foi assim que aconteceu todas as coisas. Produzam a terra ervas, e lá a terra começou a produzir ervas, quando Deus parou e, não mais com a sua palavra, mas com as suas próprias mãos, começou a moldar o barro, a terra que ele havia feito. Começou a moldar o homem. Começou a moldar o homem. Mas o homem estava lá, numa peça de barro, talvez já rígida, ressecada pelo tempo, pelo sol, ainda maleável pela água. Mas Deus então soprou, né, dentro das narinas daquela peça de barro. Né? Então, se Deus é Espírito, diz a palavra de Deus que Deus é Espírito, tudo que tem dentro de Deus é Deus. É óbvio. Então, quando Deus sopra, até o cuspe de Deus é Deus, é santo. O sopro de Deus é santo. E então, quando Ele sopra, lógico que Ele está utilizando uma figura para que nós possamos entender o que de fato aconteceu naquele momento. Então, Deus soprou, saiu de dentro de Deus aquilo que trouxe vida a cada um de nós. Aquilo que deu vida a você, saiu de dentro de Deus. A ciência quer dizer que veio dentro do macaco. Problema, alguns vieram. Eu não, eu vim de dentro de Deus. O projeto de Deus foi exatamente esse, de você e eu, nós, estarmos dentro, sairmos de dentro de Deus. A nossa vida, a vida dentro de Deus. Está todo mundo olhando para o lado de lá? Isso aqui é alguma imagem lá. De dentro de Deus. Ou seja, o projeto inicial do ser humano, o meu projeto, o seu projeto, o projeto inicial, era para que nós agíssemos e nós estivéssemos ligados diretamente com o Espírito de Deus, porque é Ele que nos deu vida. Então Deus nos criou como um corpo de barro, né? Todas as características que um barro tem, o nosso corpo tem, todos os nutrientes que existem dentro do barro são necessários para o nosso funcionamento, né? Nós somos formados do barro, temos um corpo, temos uma alma que trabalha a nossa mente, a nossa psique, o nosso intelecto,
né? Temos também o Espírito Santo, o Espírito, né? O nosso Espírito, não o Espírito Santo, o nosso Espírito, que inicialmente era ligado com o Espírito de Deus, que era ligado com o Espírito Santo de Deus. Mas nós, a nossa alma decidiu pecar. Nós decidimos pecar em Adão, decidimos pecar. E quando pecamos, houve aquela quebra e não mais estávamos ligados pelo Espírito Santo. Nós, todos nós, fomos projetados para vivermos em duas realidades, a realidade espiritual e a realidade física. Existem essas duas realidades. De vez em quando nós conseguimos enxergar a realidade física, nós estamos constantemente doutrinados e disciplinados a enxergarmos a realidade física, mas existe uma outra realidade, existe uma outra dimensão, a dimensão espiritual. E nós fomos projetados, e isso está lá na Bíblia. Quando Deus vinha, na viração do dia, em hebraico às 6 horas da tarde, Deus vinha e conversava com Adão e Eva. E não me parecia estranho, porque Deus vinha, era um ser espiritual, e conversava com Adão, e isso era normal. A visão do reino espiritual era tão normal que veio a serpente, seja lá o que for, e conversou com Eva, e Eva nem achou anormal uma situação daquela. Olha, uma serpente ali que fala. Oh. Parecia normal que as coisas espirituais estavam abertas aos olhos de Adão e Eva. Mas depois que eles pecam, as coisas não continuam da mesma forma. O plano inicial de Deus é interrompido pelo pecado que entra no mundo. Mas Deus vai resgatar esse projeto inicial, porque aquilo que Deus determina, ele não vai deixar de se cumprir. Deus determinou e está determinado. Então Deus fez um projeto e ele vai concluir o seu projeto. O problema está somente entre o tempo, entre o projeto inicial, que foi quebrado, e o projeto e o tempo. Nós estamos no tempo do conserto, da assistência técnica, é esse nosso tempo. Sabe aquele produto que você leva para assistência técnica, demora 1 ano, a pessoa, é que está faltando a peça. Não, a peça está vindo da Alemanha, não, a peça está vindo da Suíça. Nós estamos no tempo da assistência técnica. Alguns Deus conserta e leva. Termina o conserto e leva. Mas enquanto estivermos aqui, estamos no tempo da assistência técnica. Mas chegará um dia em que todos esses projetos físicos e espirituais que somos nós, vamos estar perfeitamente consertados e habilitados. Agora, quem é que faz esse conserto? É isso que eu quero que você entenda. Quem é que faz esse conserto? Quem é que faz essa assistência técnica em nossa vida? Quem é que está consertando esse software aí na sua mente? Né? Ou o seu hardware, seu corpo? É o Espírito Santo, ele é o assistente técnico. O Espírito Santo é aquele que o Senhor deixou em nós, deixou para nós, para que nós pudéssemos se comunicar com Ele. E o Espírito Santo não é uma força de Deus, Ele é Deus. Assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E como todas as pessoas existentes, Ele tem sentimentos, vontades, Ele fala, Ele ouve, Ele te escuta, Ele te vê, Ele é uma pessoa. Ele não é uma pomba. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa assim como eu e você somos. E o que é engraçado é porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, ó, que nós falamos aqui, ele diz no versículo, no 14:16, ele diz assim, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. E essa palavra outro, para nós, não quer dizer nada, é outro, uma coisa, é outro. Eu tenho uma maçã, é uma fruta. Se eu compro uma banana, é outra fruta. Se eu compro uma laranja, é uma fruta. Se eu compro uma maçã, é outra fruta.
Só que no grego não é assim que se procede as coisas. A palavra utilizada em grego é a palavra allos. E allos significa outro idêntico, ou outro parecido, outro da mesma espécie. Quer dizer, se eu fosse utilizar a palavra allos no lugar do outro, em grego, para especificar as frutas, do exemplo que eu acabei de dar, se eu fosse comprar uma banana, era uma banana. Eu não poderia dizer que se eu comprasse uma laranja, dizer aqui é uma fruta e aqui é outra fruta, eu não poderia utilizar a palavra allos, porque a laranja e a banana são frutas diferentes, apesar de serem frutas. Agora, se eu tivesse aqui uma banana e outra banana aqui, aí eu poderia usar allos. Olha, uma banana e outra banana, porque são as duas frutas da mesma espécie, do mesmo tipo, com as mesmas características. É mais ou menos isso que ocorre no grego. Agora, infelizmente, nós não temos uma palavra para dizer isso e tem que traduzir de qualquer forma aqui, para que a gente entenda. Mas quando Jesus Cristo está dizendo assim, olha, eu vou, mas eu vos enviarei outro igual a mim, semelhante a mim. Ou seja, tudo que eu tenho, ele também vai ter. E ele diz assim, ó, eu vou, e o fato de eu ir, convém a vocês, é bom para vocês isso. Porque eu indo, vai vir outro igual a mim. Jesus Cristo teve uma multidão, 5.000 pessoas ouviam Jesus Cristo falar. 5.000 pessoas ouviam Jesus Cristo, 4.000 pessoas, quantidade de pessoas que em Israel que ouviu Jesus Cristo falar. Dos seus discípulos, tivemos mais ou menos 82. Ele enviou primeiro 12, que era mais junto. Depois enviou mais 70 discípulos. Diz lá na palavra de Deus. Mas 12 era mais juntinho. 12. Depois desses 12, apenas 3 eram amigos mais próximos de Jesus Cristo. E dos 3 que eram mais próximos de Jesus Cristo, apenas João era considerado aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Ou seja, a intimidade era maior, o de João, do que com os outros. Mas Jesus Cristo, convém, porque eu estou aqui e vocês estão aqui comigo. Beleza, está tudo bem. Mas só que Jesus Cristo sozinho não podia atender, em sua forma humana, não podia atender a toda a gente. Ele podia ser íntimo de 1, de 2, de 3. Se Jesus Cristo tivesse ainda conosco em carne nos dias de hoje, se ele ainda estivesse vivo na carne, não tivesse sido crucificado, e tivesse hoje para atender a demanda da população, coitado. Coitado do mundo. Porque você talvez seria daquele que dissesse assim, eu não tenho fé para ir lá em Israel ver Jesus. Não, mas eu não tenho dinheiro para ir lá ver Jesus. Não, mas um dia passa 60 anos, 80, 90 anos com o sonho de um dia em Israel ver Jesus. Mas Jesus Cristo diz, por isso que convém a nós, a nós, que eu vá, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque eu indo, eu vos enviarei um outro Consolador, que é igual a mesma coisa que eu, mas ela é um pouco diferente, porque ele vai estar com cada um de nós. Ele vai estar com cada um de nós. É Jesus Cristo presente em nossas vidas. É o próprio Cristo presente em nosso ser. É o Espírito Santo que faz a ligação, a nossa ligação com o Espírito de Deus, com Deus Pai. Sem o nosso Espírito. Agora, João Paulo, como é que ele faz essa ligação? Ele não faz a ligação do seu corpo. Ele não faz a ligação no seu corpo. Como é a habitação, a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento para os dias de hoje. Muitas pessoas, a gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, muitas pessoas chegavam e diziam assim, olha, mas eu queria ver o mar se abrindo. Eu queria ver a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Eu queria ver o templo se enchendo. Olha, deveria ter sido tremendo aquilo. Mas eles não tinham. Aquilo era necessário porque eles não tinham a ligação que abria o espiritual para ver o espiritual.
Porque esta ligação só poderia ser feita com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não estava habitando e fazendo esta ligação entre nós e Deus, entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Nós fomos feitos para sermos físicos e espirituais. Perdemos a espiritualidade na queda, entre aspas. Mas o nosso espírito continua em nós. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. E o nosso espírito já fica procurando algo. Fica procurando esse algo espiritual que ele perdeu. Sabe quando lhe falta ar? A primeira coisa da pessoa que falta ar, o que é que faz? Fica procurando ar em algum lugar. Como se o ar tivesse canalizado no único ponto e eu preciso achar. Ou não é assim? A pessoa que acha que indo para frente vai vir mais ar. A pessoa podia faltar e ficar, eu estou sentindo falta de ar. Mas não, a pessoa vai e arregala os olhos como se o olho fosse puxar o ar também. Mas essa falta de ar, porque o nosso corpo necessita do ar. O nosso espírito também necessita da espiritualidade. E aí ele está louco procurando a espiritualidade. Satanás sabe que ele necessita da espiritualidade. O que é que Satanás faz? Faz dar espiritualidade para o seu espírito. E ele faz o que Satanás faz quando ele dá espiritualidade para o nosso espírito? Tentar acalmar o nosso espírito. Está procurando? Quando o seu espírito está doido, procurando alguma coisa espiritual, com alguma coisa espiritual, começa aí com depressão, começa com falta de existência, vontade de suicidar, necessita de alguma coisa. Porque você não foi feito para viver, a não ser que você doutrine a sua mente e o seu espírito a dizer, olha, não existe nada de espiritual, você vai viver na carne o restante da vida. Você tem que doutrinar, porque isso não é natural do homem. Você tem que doutrinar a sua mente para dizer, não existe nada de espiritual, não existe Deus, não existe nada. É uma doutrina que você coloca na sua mente, porque a natureza humana não permite que isso ocorra. Porque o seu espírito teve uma experiência com Deus. E ele sabe do que é que você não vê seu espírito, vai ser o espírito, ou seja, vai passar o resto da vida com o espírito lá. E as pessoas acham que são felizes e não são. São felizes porque nunca encontraram a felicidade verdadeira. Acham que sua vida é feliz. Você só pode dizer que você é feliz se você comparar com alguma outra felicidade. Se você não tem uma comparação de felicidade, você não sabe se a felicidade que você está sentindo é boa, é perfeita. Mas quando você prova uma outra felicidade, aí você vai dizer, não, essa felicidade aqui é passageira. Essa felicidade aqui não é boa. Então eles vivem a vida toda, mas tem que doutrinar a sua mente, porque o natural do homem é buscar essa espiritualidade. Satanás sabe disso e coloca. A primeira coisa que aparece na sua frente é alguém dizendo, olha, faça isso. Então o homem, pela espiritualidade que está nele, ele não sabe como procurar as coisas, fica procurando essas espiritualidades. E acha pai de santo, mãe de santo, bruxo, blá, 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 alguma coisa que supra aquela necessidade momentaneamente, e supre momentaneamente. E permanece ali momentaneamente, daqui a pouco aquele negócio cai. Aí o que é que você faz? Vou procurar de novo essa felicidade momentânea, esse saciar momentâneo. Até chegar um dia que você vai dizer, eu vou viver dessa vida de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Não! Preciso de alguma coisa que realmente sacie a minha espiritualidade. E é por isso a nossa luta de evangelização é de mostrar às pessoas que o espírito dela estão necessitando de uma vida, porque estão mortos, necessita de uma vida, e nós temos a vida para dar aquele espírito. Aí nós temos a verdadeira vida, está em nós. Está em nós. E nós temos que comunicar com aquele espírito, chegar àquele espírito. Eu, quando estava escrevendo meu livro, eu disse, eu tenho que ilustrar esse negócio, porque eu não consigo passar, não consigo escrever isso. E eu fiz uns desenhozinhos, que era mais ou menos alguma coisa saindo assim. Eu imaginei que tinha uns raios saindo assim, para imaginar que fosse o espírito do homem. Uns raios saindo assim, e esses raios ficam tipo um radar, assim, procurando alguma coisa espiritual. Hã? Eu fiquei imaginando assim, deveria ser mais ou menos alguma coisa assim. E aí o espírito está cá procurando onde é que tem espiritualidade, onde é que tem. Achei alguma coisa ali, vou lá, peguei.
Ai, comi, fiquei feliz da vida, o espírito está lá feliz da vida, de repente ele larga porque aquilo dali já não fez mais felicidade. Não, não era essa vida não, não era isso não. E volta de novo a ficar assim. E o nosso papel é de pegar, vir com o seu está aqui, ligadinho com Deus. Já está aqui, ligadinho com Deus. Aí o que é que você faz? O outro está aqui, aí você faz, oi, e liga, né? Na hora que nós estamos conversando com a outra pessoa, nós estamos dando, o nosso espírito está falando, o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus está falando para as pessoas, e é claro que aquele espírito vai começar a dizer, eu entendo que isso que ele está falando, eu entendo isso que ele está falando, eu entendo isso que ele está falando. E por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, para convencer o homem do pecado e da justiça, e de outra coisinha que eu já nem me lembro, e do juízo. Esse é o papel. Então, quando o Espírito percebe, e aí o Espírito começa a se sentir saciável, mas não é o saciável de uma forma, é tipo, começou a entrar ar novamente, agora é o ar verdadeiro. Aí os olhos já não deixam de estar esbugalhados, né? Já começa, a sensação já é mais serena, porque verdadeiramente o Espírito começa a ser alimentado. Começa a ser alimentado. Começa a ser alimentado. E ali começa a convencer o homem do pecado e do erro. E chega ao ponto do homem dizer assim, verdadeiramente, eu quero continuar nisto. E o Espírito Santo, ele está pronto para começar a pegar aquele espírito do homem e ligar com o Espírito de Deus. E exatamente essa ligação, então nós somos essa ligação, nós temos essa ligação. Nós somos ligados, e isso significa que quando o Espírito de vida faz essa ligação, o Espírito Santo de Deus, ligando o nosso espírito a Deus, nos dá vida. Então agora nós temos o nosso corpo vivo, porque estamos respirando e vivendo, e nós temos o nosso espírito vivo, porque o Espírito Santo vivificou-nos. Amém? E agora nós, que não vemos o mar vermelho se abrir, que não vemos a coluna de fogo durante o dia, nem durante a noite, nós temos uma coisa que eles não tinham. Nós temos o Espírito nosso ligado com o Espírito de Deus. Nós temos a possibilidade de enxergar pelo Espírito as coisas espirituais. Nós não necessitamos que as coisas espirituais se manifestem, materializem-se na nossa frente, para que nós possamos enxergá-la. Nós agora temos uma ligação direta que nós conseguimos enxergar e conseguimos ver, porque nós temos o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. Nós temos o nosso espírito ligado diretamente a Deus. E é o nosso espírito que se comunica com Deus. E agora nós temos uma ligação direta. Agora, João Paulo, como é que eu vivo nessa ligação direta? Desde o dia que eu aceitei a Cristo, sim. Mas uma coisa você precisa entender. A primeira coisa que você precisa entender é que isso não é uma força. É um ser pessoal, com características próprias. É um ser pessoal, é Deus. E esse Deus, diz a palavra, que ele habita em você. E ele não habita simplesmente, não é uma questão de que o Espírito Santo tomou conta do teu corpo. Não. Não. Ele está ligando o teu espírito e a tua mente a Deus. De forma que os atributos de Deus passam a ser canalizados, ou eles passam a ser distribuídos a ti através do Espírito Santo de Deus. E é isso que nos faz sermos vivos. É isso que nos faz ter vida. E é isso que faz você ter vida.
Mas, João Paulo, e o que significa o mover no Espírito Santo? Entrei numa igreja e as pessoas gritavam de um lado, outros gritavam em outras, outros falavam em línguas de um lado, outros falavam em línguas do outro. O que significa isso? Significa uma forma do Espírito Santo que está dentro de você se mover, trabalhar, edificar e tentar mostrar a você que Ele vive, de que Ele está contigo. E esse mover do Espírito Santo em nós, Ele tem que mover, nos mover, e mover as nossas, e remover os nossos, a nossa carnalidade. Por isso o apóstolo Paulo diz que se você inclina para a carne, é morte. Mas se você inclina para o Espírito, é vida. Porque o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, é quem está nos conduzindo. E é Ele quem tem que nos conduzir. E nós, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, sabe qual foi a afirmação? Concluindo a sua epístola, o apóstolo Paulo diz assim: não extingueis o Espírito. O apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando. Porque, infelizmente, hoje nós temos na igreja dois tipos de crentes. E às vezes eu já disse que o extremismo é sempre mal, sempre nos leva para o mal. O bom senso é aquele que te coloca no meio, onde você enxerga as possibilidades e as admite diante das coerências. Este é o bom senso. Os extremistas não veem nenhuma outra possibilidade a não ser a dele. Esse é o problema do extremismo. E dentro do cristianismo tem extremismo. Tem aqueles que negam e extinguem diretamente o Espírito Santo de Deus. E tem aqueles que tocam até fogo no altar para ver se o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tiver ninguém falando em línguas, dando cambalhota, voando, correndo, brincando, não tem o Espírito, o culto não foi bom hoje. E esses dois extremos são terríveis, porque um não quer ver nem nada, o outro só acredita se vendo, não é? E nós ficamos naquela, devemos criar o bom senso. É claro que o Espírito Santo se move na igreja, e nós temos que querer isso para nós. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Meu amado, você tem que querer isso. E querer o Espírito Santo não é ter as mesmas coisas que você, não é as mesmas experiências que você tinha antes de aceitar a Cristo, não. Porque para ter isso, o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, está lá em Atos dos Apóstolos, e diz assim: olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, o apóstolo Paulo reconheceu, vocês são crentes, vocês creram. Agora eu quero saber se vocês receberam o Espírito Santo. E os efésios disseram assim: olha, nem sabíamos que tinha esse aí. Então, o que aconteceu? Ele disse: olha, nós fomos batizados no arrependimento, no batismo de João, mas não sabíamos que existia esse aí. Então Paulo orou por eles e receberam o Espírito Santo. Quer dizer, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a desenvolver os seus dons espirituais e começaram a verdadeiramente, o Espírito de Deus começou a mover aquela igreja, que estava até então somente no batismo de João, no batismo do arrependimento que o Apolo estava pregando. Não é que aqueles ali estavam inferior. O apóstolo Paulo diz, eles creram. Mas você tem que participar de mais alguma coisa. O apóstolo Paulo diz que a nossa salvação tem que ser desenvolvida. Desenvolver a vossa salvação. Está salvo? Está. Mas só que existem coisas que acompanham a salvação, como diz o apóstolo Paulo. Coisas que acompanham a salvação. O Senhor nos deu a salvação, nos salvou e nos deu
suprimentos para que nós vivêssemos aqui e utilizássemos aqui e gozássemos aqui dessas coisas. E nós temos que ter isso. E você tem isso. Se você não tem isso, a hora é agora de orar e de pedir a Deus: Senhor, eu quero esse mover. Senhor, eu quero essa vida em minha vida. Senhor, eu quero isso, eu quero experimentar isso. Porque se você foi chamado para ser a mesma coisa, você não foi chamado. Se a tua vida continua da mesma forma, você precisa buscar o Espírito. O Espírito é tão importante, o Espírito Santo é tão importante, para você ter a ideia da importância do Espírito Santo, é que é o único em que diz que o pecado, a blasfêmia contra ele, é um pecado imperdoável. Contra o Espírito Santo. Por que será que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável e não a blasfêmia contra Jesus Cristo não é imperdoável e a blasfêmia contra Deus não é imperdoável se Deus, Jesus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa? Eu te respondo da seguinte forma. Uma pessoa, eu posso te trair. Eu posso te trair. Eu posso te esfaquear. Eu posso te roubar. Eu posso fazer um monte de coisa com vocês. Agora imagine essa situação feita por um filho, ou por um marido, ou uma esposa, cônjuge. A mesma situação, mas parece que dói mais, né? Parece que dói mais. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que ele é sensível. Ele chora conosco, ele se entristece conosco, ele tem ciúmes de nós, ele é tão sensível quanto uma mulher em dias. Ele é sensível. E qualquer coisinha que nós fazemos, podemos entristecê-lo. Sabe por quê? Porque ele está fazendo uma obra diária na nossa vida, constante na nossa vida, uma obra maravilhosa em nossa vida. E quando ele vê que está lá tudo, poxa, está indo, está indo, está indo, está indo. E de repente nós permitimos que a nossa mente atue e entristecemos aquela obra que estava sendo feita. Imagina você limpando uma casa. Encerou o chão todinho da casa na mão, porque fica melhor. Aí depois entra, seja lá quem, com os pés sujos de barro, sujando a casa toda. Você olha, entristece. Entristece. O Espírito Santo, ele está aí, em você, ligando você diretamente a Deus e ligando as coisas de Deus a você, de forma que nós vamos alcançar a plena estatura de Cristo em nós. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus Cristo, e isso não é obra minha, isso não é obra da igreja, isso é obra do Espírito Santo em nós. Aí de vez em quando a gente dá uma fora, que ao invés de parecer com Jesus Cristo, às vezes está parecendo mais com Satanás, né? Ou discípulos dele. Coisas que saem da nossa boca que, ai, Jesus. Coisas que são nossos atos, ai, Deus.
O Espírito Santo, ele te chamou lá do princípio, te chamou e você veio, ele te laçou, como diz o Jeremias, te laçou com laços de amor eterno, te puxou, e você veio, dançou na presença dele, brincou com ele, e de repente, deixou que as circunstâncias da vida, e você acha que o Espírito Santo está como? Feliz? Mas a coisa mais magnífica do mundo é que o Espírito Santo, ele está sempre pronto para continuar a fazer de onde ele parou ali, mas ele está pronto para sempre está pronto. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: é bom, convém a vocês, é bom para vocês, é melhor para vocês que eu vá. Enquanto Jesus está lá preparando lugar para nós, a casa é grande, né? 2000 anos que ele está preparando lugar, a casa é grande. A coisa é grande lá em cima, não é pouca não. As bênçãos são grandes lá em cima. Enquanto ele está lá preparando um lugar para nós, ele nos deixou o seu Espírito Santo. E você não pode continuar a sua vida sem querer deixar esse Espírito fluir na sua vida, sem querer ser guiado por esse Espírito. Mas, João Paulo, como é que eu sou guiado por esse Espírito? Aí muitas vezes eu digo para as pessoas assim: olha, nós podemos te ensinar muitas coisas, mas existem coisas que eu não posso te explicar. Eu sei, eu tenho minha experiência, mas eu não posso te explicar. Porque eu não posso criar métodos. Porque os métodos são falhos. Primeiro porque a comunicação de tu com Deus, o apóstolo Paulo chama de koinonia, comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão é uma comunhão, é uma unidade. Ele diz aos coríntios: olha, o amor de Deus, as consolações, como é que ele... o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. A forma correta deste versículo deveria ser, a tradução mais correta desse versículo deveria ser: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus que está em nós pela comunhão do Espírito Santo. Em grego seria essa a tradução mais correta. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que está em vós pela comunhão do Espírito, esteja em vós pela comunhão do Espírito Santo. É nessa comunhão. Como é que está a tua comunhão com o Espírito Santo? Com Ele, que faz aniversário hoje. No Natal cantar parabéns para Jesus Cristo? Não, deu presente a um monte de gente, não é? Na Páscoa comemorou a morte e ressurreição de Cristo, mas hoje é o dia do aniversário do Espírito Santo. O dia que ele veio entre aspas, veio à terra e começou a habitar em nós. Começou a habitar no ser humano. E como é que está essa habitação? Como é que está essa comunhão tua com o Espírito Santo? Será que você passa o dia todo, nem lembra dele? A obra que ele te chamou para fazer, cadê? Será que vamos fazer? Será que o apóstolo Paulo necessita escrever uma carta para nós dizendo: não extingais o Espírito Santo? A comunicação que nós temos com Deus não é carnal. Pode ser, se Deus assim o quiser. Mas não é carnal, é espiritual. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E a nossa mente, o nosso pensamento, tenta sabotar essa comunicação. O nosso corpo tenta sabotar essa comunicação. E eu explico como. Você está lá orando a Deus, o seu espírito está orando a Deus. Às vezes com palavras inexprimíveis, porque o Espírito Santo é quem ora em nós, por nós, conosco. E o seu corpo dá sinais de sono, de cansado. Aí você tem que repreender o seu corpo em nome de Jesus, porque o seu espírito tem que falar com Deus.
E às vezes o seu espírito está querendo se comunicar com Deus e de repente vem na sua mente assim dizendo, mas amanhã tem que pagar uma conta, não sei o quê. Ai, eu estava orando, Jesus. Você mesmo se sabota. Aí como é que Deus vai conversar com você? Pelo Espírito. Dá ouvidos ao que o Espírito Santo está falando contigo. Dá ouvido, inclina os teus ouvidos, não para a tua mente, mas inclina os teus ouvidos para a voz de Deus, que Ele vai lançar na tua mente a vontade dEle. Lembro da história de um homem que estava atravessando uma estrada, um sinal vermelho. E o sinal vermelho ficou verde, e uma voz veio no ouvido dele e disse, não tira o pé do freio. E ele disse, como é que eu não vou tirar o pé do freio? E de novo não tira o pé do freio. E ele, o pessoal vai começar a buzinar aqui atrás, como é que eu não vou tirar o pé do freio? E a voz dizia mais uma vez, não tira o pé do freio. Ele disse, como é que eu não vou tirar o pé do freio? O pessoal vai começar e de repente, passa um caminhão na frente dele. E ele disse que se ele não tivesse ouvido aquela voz, ele não estaria nem vivo para contar aquela história. Né? E às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito. E aí esse é o parte da experiência que eu tenho com Deus, o que você tem com Deus. Vai ter momentos que sua mente vai falar e você vai se ferrar. Mas vai ter vezes que o Espírito Santo vai falar na tua mente e você vai progredir, você vai prosperar. E aí é hora de você começar a ajustar, a sintonizar o canal certo, dizer assim, esse daqui é o canal de Deus, eu vou colocar aqui, pegar o sintonizador e sei que essa voz aqui é a voz de Deus, e essa aqui é a minha mente, é a voz da minha mente. Nem sempre é fácil, mas quando você começa a ter experiências, e claro, com isso, erra e acerta, você começa a ver os acertos, e começa a ouvir, a entender quando é que Deus fala e como é que Deus fala. Você começa a produzir as bênçãos de Deus na sua vida. Começa a ser produzida essas bênçãos de Deus na sua vida. Mas se você não, você ouve a voz de Deus e não as executa, como é que você quer saber se aquilo é voz de Deus ou não? Se você nega a voz que Deus tem mandado você fazer, ou o que você tem mandado, o que Deus tem mandado você fazer, se você não faz, como é que você quer que o Espírito Santo continue falando na tua vida? O Espírito Santo é sentimental, ele tem ciúmes, tem. Ele se entristece. O apóstolo Paulo diz para nós não entristecemos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é burro. Ele é Deus. Se ele fala uma vez, você não ouve, vai querer que ele fale de novo? Pede misericórdia. Deus quer te dizer, hoje, agora, que Ele tem misericórdia, se renovando a cada dia sobre a sua vida. Ele tem misericórdias e Ele quer que você ouça e experimente mais desse Espírito sobre a sua vida. Não tenha a sua vontade humana. Não dê ouvidos à vontade humana, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que Deus tem falado ao teu coração, não tem preço. Eu quero fazer uma oração. Aquilo que Deus colocou no teu coração não tem preço. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ele está do nosso lado, Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o teu amigo fiel. Ele tem te colocado em lugares que tu nem imaginavas. Ele tem feito coisas na tua vida que tu nem imaginavas. Ele é teu amigo fiel. O Senhor Jesus Cristo chama ele do Paracletos, o Espírito Santo Consolador. Ele tem palavras
palavras de consolo para nós. Infelizmente, quando nós estamos em aflição, nós procuramos pastores, procuramos igreja, procuramos irmãos, e o Espírito Santo está lá para nos consolar. Deitarmos no colo dele e dizemos: Espírito Santo, está difícil, mas cuida da minha vida. Espírito Santo, olha, o ódio está entrando no meu coração, cuida da minha vida, em nome de Jesus. Cuida do meu ser, restaura a minha vida. Eu pequei, faz que nem Davi. Eu pequei, Senhor, mas não retiras de mim o teu Espírito Santo. O que você quer? O que a tua mente tem para te oferecer ou o que o Espírito Santo tem para te oferecer? O que o mundo tem para te oferecer ou o que o Espírito Santo tem para te oferecer? O que você quer? Deus faz essa pergunta para você. O que é que você quer? O que é que você quer ainda? O que é que você quer ainda para começar a deixar que o Espírito Santo atue na tua vida e te leve a patamares superiores? O que é que você quer mais para que o Espírito Santo possa te conduzir em lugares espirituais que você não consegue entrar pelo seu corpo, com o seu corpo, com a sua mente? O que é que você quer mais? O Espírito Santo está trabalhando neste lugar, amém? Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para te adorar, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Espírito Santo. E eu te peço, se move no nosso meio. Quebra, Senhor, o coração mais duro. Quebra, Senhor, as leis mais severas. Quebra, Senhor, a nossa mente. Renova, Pai. Em nome de Jesus. Transforma, Espírito Santo, essa terra em terra fértil, em nome de Jesus. O inimigo não tem mais autoridade sobre nós, porque o nosso espírito vive. Eu não posso estar longe de Ti, Espírito Santo. Eu não posso deixar que aquele fogo que Tu colocaste em mim se apague. Eu não posso extinguir o Teu Espírito, Pai. Não me deixa, Senhor, perder o primeiro amor, Deus, em nome de Jesus. Me faz sempre Te amar, Pai. Faz sempre a Tua igreja Te amar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja, Pai. Revela, Senhor, os Teus dons. Vem, Pai, como no dia de Pentecostes, Senhor, e aviva, Pai, a chama que ainda há em nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aviva, Pai, os desejos, Pai, que Tu colocaste em nosso coração, e que não haja, Senhor, impedimento nenhum para nós ouvirmos e seguirmos a Tua voz. Espírito Santo, me guia onde Tu quiseres. Me leva, Espírito Santo, em Teus braços.
Retira de mim, Espírito Santo, os erros deste mundo. Retira, Espírito Santo, as escamas dos meus olhos, dos olhos do meu irmão. Purifica a nossa alma, Espírito Santo de Deus. Oh. Aleluia. Se põe de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Esquece, fecha teus olhos, esquece o mundo. Esquece o mundo. É tu e o teu Espírito comunicando com o Espírito Santo e comunicando com o Pai. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, mas Ele quer que tu abras o coração agora, oh Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o mundo tem colocado tantas sujeiras, tantas sujeiras, tantas sujeiras, e a gente sem perceber deixou entrar, endurecendo, endurecendo, endurecendo. Diz nesse momento, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Fala com o teu Espírito, fala com o Espírito de Deus agora. Em nome de Jesus, fecha teus olhos e deixa Deus agir. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que está aí contigo, Ele não está longe, Ele está no teu espírito. E vamos então pedir para que Ele venha nos encher, mas pede com fé, mas é mesmo com fé, com força, com fé, crendo que recebereis, crendo que recebereis, crendo que terás a resposta, crendo que serás avivada em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus.
Pai. Adore a Deus. Oh Deus, vem com a tua chuva, Senhor, sobre nós, com a chuva do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus. Aviva, Pai, aviva, Senhor, aviva, Pai, as obras no meio dos dias. Oh Espírito Santo de Deus, restaura sonhos neste lugar, Senhor. Restaura, Espírito Santo de Deus. Restaura, Pai, agora em nome de Jesus. Dá, Senhor, os dons, Senhor, que foram apagados, ó Pai, agora. Restitui, Deus, em nome de Jesus. Oh, vai na mente, Espírito Santo. Vai na mente, Espírito Santo. Desfaz. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Oh, Espírito Santo. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vai agora na vida do meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E derrama a tua chuva. Derrama a tua chuva, Senhor. Em nome de Jesus.
Jeová. Aleluia! Vem, Senhor! Transforma, Senhor!
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida da Laura agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, enche agora a Laura em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz transbordar agora, Espírito Santo de Deus. Faz transbordar agora que os teus dons, Senhor, possam encher a Laura agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe, Senhor, a direção, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Tira as cargas agora, Espírito Santo, e coloca a tua paz sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Oh Deus, comunhão contigo, perfeita cononia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Radelaia de Candela Manaia. Espírito Santo de Deus, vem agora. Em nome de Jesus. E unge a Laura com óleo de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toda a carga, Senhor, seja retirada agora. Eu quero a Laura leve, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, deixamos aqui no altar, Senhor, toda a carga em nome de Jesus. Toda a carga em nome de Jesus. Vai ficar aqui no altar, não vai sair nada com a Laura em nome de Jesus. Todo o fardo pesado agora vai cair por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora de laia de canta la manaia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida da Laura.
Deus, coloca a tua esperança na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, aviva o chamado, Pai, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, os dons espirituais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastora Maria. A graça e a paz, igreja. Antes de dar os recados, eu queria chamar a Emília. Emília, quer falar, quer dar uma palavrinha? E depois a Luzia. Pode sentar, quem quiser. A paz, igreja. Eu queria simplesmente agradecer a todos, homens e mulheres, que contribuíram para o chá de ontem. De uma maneira ou outra, todos contribuíram, mesmo aqueles que ficaram em casa a cuidar dos seus filhos, foi uma contribuição. Eu queria agradecer pelos alimentos, por aqueles que participaram mais, outros participaram menos, mas isso para Deus é participação de igual maneira. Por isso eu queria agradecer a todas as mulheres e a todos os homens para o nosso chá de ontem, que eu acho que todos concordam comigo, foi uma bênção. Aquela irmã, a palavra, foi uma bênção. As pessoas saíram daqui marcadas e nós temos conhecimento disso, por isso, em nome de Jesus, elas vão voltar. Em nome de Jesus. Obrigada a todas e obrigada a todos, homens também. Amém. A paz, irmãos. Eu quero glorificar a Deus, porque quando eu entrei aqui, eu trazia uma dor muito grande no meu pescoço, que me apanhava aos ouvidos e eu tinha uma grande pressão, portanto, dentro da minha cabeça. Durante o louvor, eu senti necessidade de fazer isto. E quando eu estava fazendo isto, a pressão que eu tinha nos meus ouvidos começou a desaparecer. E ao mesmo tempo, a dor que eu tinha no pescoço. Por isso, tudo isto é glória a Deus. Por isso eu glorifico o nome de Deus de todo o meu coração. Amém. Então agora eu queria dar os avisos. A partir de junho, o culto vai ser às 18 horas. Amém? Não esqueçam. Junho, primeiro domingo de junho, o culto às 18 horas. E depois nós voltamos a esse horário quando vier o inverno. Ou seja, vamos já deixar fixo, sempre, todos os anos, a não ser que Deus mude. Chegou novembro, primeiro culto de novembro, às 16. Não me endoidem, é às 4. 16 horas. 16 horas. Novembro, começou o mês de novembro, 16 horas. É o culto a seguir a festa dos tabernáculos, provavelmente. E depois, toda vez, junho, começou junho, ok? 18 horas. Não esqueça, não me endoide, pelo amor de Deus, porque eu sou muito confusa com essas coisas. Mas pronto, junho, ninguém me pergunte, já tá. Pergunte a outros irmãos aí, não pergunte a Alice, que ela também é meio disparadinha, vai dizer outro horário e outra data. Mas pergunte ao seu Manuel. Não comece não, por favor. Entenderam, né? Entenderam. A partir de junho, culto às 18 horas. Lembrando que a próxima semana ainda é dia 31, ou seja, não é junho. Queria também avisar as crianças, as mães, no caso das crianças, as crianças ainda estão lá dentro, né? Podia chamar elas para cá, Tatiana ouvir também, as crianças ouvirem. Elas se empolgam lá e ficam todas lá. Crianças, tem uma criança ali grande, meu Deus, é a Rita. Ai, Jesus. É para avisar as crianças que no próximo sábado nós vamos comemorar o Dia das Crianças. Portanto, esse ano, vocês crianças, peçam aos seus pais para trazerem vocês, crianças, às 4 horas da tarde, no próximo sábado, aqui para a igreja, que nós vamos para o parque ter piquenique, brincadeira,
vai ser o dia de vocês, porque no dia 1 de junho, que deve ser na segunda-feira, é dia de vocês, é dia das crianças, e nós vamos brincar com vocês e estar com vocês no sábado. Viram, crianças? Peçam aos pais, pais, esqueçam todas as atividades e vamos brincar, deixa eu ir brincar no parque, piquenique às 16 horas, estejam todos aqui, nós vamos juntos para o parque, que é o tempo de vocês, é o momento de vocês. Amém? Pronto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com vocês e acompanhe durante todas as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E até terça, se Deus quiser. Amém?